Windows 11 e Android 12 lançados. WhatsApp caindo e Telegram aproveitando. Mais um caso de carregador explodindo. Xiaomi passando da Apple na Europa. E Galaxy A13 5G prestes a ser lançado. Chegou a hora de ficar por dentro das principais notícias dos últimos dias em mais uma edição do Plantão TC. A semana foi bem movimentada em notícias sobre sistema. Primeiro foi o Google, que liberou a versão final AOSP do Android 12 para que desenvolvedores e companhias parceiras possam trabalhar em soluções focadas na nova versão da plataforma. O Android 12 tem como grande destaque a nova política visual Material You, que modifica toda a paleta de cores do sistema de acordo com o seu papel de parede, gerando uma experiência mais homogênea na navegação entre diferentes áreas. Ainda não há uma data oficial para o lançamento do Android 12 na linha Pixel, mas o Google tem um evento marcado para o próximo dia 19 de outubro, sendo provável que o sistema dê as caras durante o anúncio dos novos Pixel 6 e 6 Pro. Além do robozinho verde, quem também ganhou nova versão foi o sistema da Microsoft, o Windows 11, que foi oficialmente lançado nesta semana e já pode ser instalado em todos os dispositivos compatíveis, devendo chegar como um pop-up do Windows Update nas próximas semanas. O Windows 11 também tem como grande destaque uma mudança visual drástica, que inclui linhas mais arredondadas e transições mais suaves em todo o sistema. A novidade virá embarcada em notebooks e PCs de empresas parceiras e tem upgrade gratuito para quem usa o Windows 10. O mercado de processadores entrou em uma nova geração com o lançamento do A15 Bionic, junto à linha iPhone 13, e deve ganhar novidades expressivas para os modelos Android nos próximos meses. Duas soluções muito esperadas são o Exynos 2200, primeiro chip da Samsung com GPU AMD, e o Dimensity 2000, opção da MediaTek que deve finalmente colocar a marca em destaque contra o seu rival da Qualcomm. Nesta semana foram divulgadas novas informações sobre ambos. Sobre o Exynos 2200, foi confirmado que o chip chega com suporte ao Ray Tracing, sendo a primeira vez que a tecnologia será vista em celulares. Isso deve aumentar muito o realismo dos gráficos em jogos compatíveis, sendo esperado que a empresa apresente parcerias com grandes desenvolvedoras como Epic e EA no lançamento da linha Galaxy S22. Já sobre o Dimensity 2000, é dito que o novo chip da MediaTek será até 25% mais eficiente que o Snapdragon 898. Solução a ser apresentada pela Qualcomm no próximo mês de dezembro. O chip vai utilizar a nova arquitetura ARM V9 e núcleos Cortex X2, prometendo desempenho sem precedentes dentro do portfólio da marca. Celulares com Dimensity 2000 devem começar a aparecer no segundo trimestre de 2022, especialmente em modelos de fabricantes chineses. E o grande assunto da semana foi a queda do WhatsApp e outras redes sociais do Facebook, que durou mais de 7 horas e criou um verdadeiro apagão de comunicação em muitos países, incluindo o Brasil. Os motivos que causaram o problema ainda estão sendo investigados, mas o que se sabe é que o Procon de São Paulo está de olho e já notificou a empresa, justamente por conta de todo o caos de comunicação gerado. Segundo informado, a multa imposta pelo órgão pode chegar a quase 11 milhões de reais, caso as justificativas não sejam aceitas. E quem aproveitou essa queda foi o Telegram. Não é novidade para ninguém que toda vez que o WhatsApp cai, o Telegram dá um boom de usuários, mas a queda de quase um dia comercial inteiro fez o número de usuários do Mensageiro Azul disparar em mais de 70 milhões, o que inclusive fez o próprio Telegram passar por algumas instabilidades no final da tarde. Se o Telegram vai ser capaz de manter esses usuários que chegaram é outra história, mas que o mensageiro vem se tornando uma alternativa cada vez mais visada quando o WhatsApp cai, isso ninguém pode negar. Mais um dia, mais uma notícia de explosão envolvendo o celular. Dessa vez, o caso ocorreu em Santa Catarina, onde um jovem de 17 anos teve queimaduras em todo o corpo após o carregador do seu celular explodir e iniciar um incêndio enquanto o aparelho era recarregado. Não foi revelado o modelo do celular e nem se o carregador utilizado era original, sendo dito apenas que a explosão aconteceu assim que o jovem colocou o carregador na tomada. Por estar trabalhando com limpeza de rodas de veículos, o jovem ainda manuseava produtos químicos que contribuíram para que o incêndio tomasse proporções maiores. Ele foi encaminhado rapidamente para um hospital local, onde ainda se encontra em tratamento. E por falar em carregador, testes publicados nessa semana mostram que a Apple foi modesta ao comentar a potência de recarga aceita por seus novos iPhones. Segundo revelado, o iPhone 13 Pro chega a 23 watts, enquanto a variante Pro Max pode alcançar 27 watts, por mais que a Apple tenha anunciado que toda a linha suporta apenas 20 watts.
Isso pode ter sido feito justamente por medo da marca em relação à segurança ao usar acessórios com potências altas. Então, por mais que os testes mostrem que os aparelhos conseguem passar dos 20 watts, o mais indicado é que você use o carregador oficial de 20 watts da Apple mesmo. Não é de hoje que vemos relatos de que a Xiaomi está caminhando rumo ao topo do mercado global de celulares. O caminho para isso passaria primeiro pela Apple, que há anos figura confortavelmente na segunda colocação, tendo sido ameaçada apenas pela Huawei antes da empresa chinesa sofrer os danos do embargo americano. Agora, mais um relatório publicado pela Strategy Analytics mostra que a Xiaomi vendeu mais do que a Apple no mercado de celulares 5G na Europa, com um aumento enorme do terceiro trimestre do ano passado para o deste ano, que fez a marca saltar de 4,3% para 41,8% de fatia no mercado. O curioso é que a própria Apple cresceu muito, já que sequer tinha modelos com 5G no terceiro trimestre do ano passado, enquanto a Samsung foi a marca que teve maior queda de um ano para o outro, caindo da primeira posição com 34,5% para a terceira com 11,5%. Será que a Apple consegue crescer ainda mais e pegar o topo com a linha iPhone 13 ou a Xiaomi vai seguir subindo e se manter na liderança? E por falar em celular 5G, a Samsung deve baixar ainda mais a régua e lançar em breve seu modelo 5G mais barato de todos. O Galaxy A13 5G viria com algumas especificações do Galaxy A22 5G, incluindo o chip Dimensity 700 e 4 GB de RAM, mas sem tela de 90 Hz para reduzir o preço final. Em vez disso, o grande destaque do aparelho junto ao seu preço baixo e conexão 5G seria a câmera principal, que traria o novo sensor ISOCELL JN1 de 50 megapixels e estabilização óptica de imagens para fotos e vídeos melhores que outros modelos da categoria. O Galaxy A13 5G deve ser apresentado ainda este ano pela Samsung com preço sugerido na casa dos R$1.000 no mercado internacional. Quem não chega esse ano é o Galaxy S22, que deve ser apresentado apenas nas primeiras semanas de 2022. O modelo base da linha teve unidades não funcionais fotografadas nesta semana, dando uma ideia do visual final e reforçando o que foi visto em vazamentos anteriores. Como esperado, o celular deve ter visual bem parecido com o Galaxy S21, incluindo bordas finas ao redor da tela, furo centralizado para a câmera frontal e 3 câmeras traseiras alinhadas verticalmente e agrupadas em um bloco no canto superior esquerdo. A Samsung ainda não marcou data para seu próximo evento Unpacked, mas é esperado que a linha Galaxy S22 seja apresentada já em janeiro, no máximo em fevereiro. E essa edição do Plantão TC vai ficando por aqui. Agora chegou aquela hora de ir lá nos comentários falar o que mais te marcou. Achou justa a multa do Procon ao WhatsApp? Já estava usando o Telegram ou conheceu o mensageiro agora? Acha que a Xiaomi vai mesmo virar líder do mercado de celulares? Comente aqui embaixo e eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima!